Cheguei. Agora Beleza. foi, Davizão. Bem-vindo, meu brother. Tudo Davizão. bem, mano? Gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Meu amigo Davi é de quem eu recebo boa parte das dicas aqui para a elaboração da live. E uma das dicas que o meu amigo Davi me deu, até visando otimizar aqui o sinal e a coisa ficar com qualidade para poder chegar até aí vocês, Beijo, Ricardo. foi pedir para desligar momentaneamente os comentários. Não foi isso, Davizão? Porque dependendo da conexão, né, ou minha ou sua, às vezes aqui o comentário vai carregando e aí cai, né? E tal. E aí, Ok. Meu amigo, agora pensa num cara que não faz a menor ideia de como desliga o comentário, né? vamos fazer o seguinte, Felipe. Vamos imaginar que aqui todas as pessoas já são bem tranquilas e não teremos comentários tóxicos, né? Ok. E aí, Então, deixa rolar, né? Se for então deixa travando, aí a rolar. gente dá um jeito. Então deixa rolar, meu amigo, que um dia eu vou aprender a fazer isso aqui, aí eu coloco Vamos nessa. para otimizar a coisa. Então, minha gente, fica os comentários e vocês, por favor, se liguem. Meu amigo Davi, a palavra é sua, meu caro. Inclusive, esse tema trazido pelo meu amigo Davi, muito pertinente. Fala, Davi. Sim. Beleza, mano. Então, eu estava ouvindo você falar aqui no começo, né, fazendo essa introdução, e aí fica até fácil, depois de você ter colocado todo esse tapete, assim, que aí é tranquilo a gente, de uma certa forma, pensar, né? Bem, quando eu vejo esse tipo de situação, de tema, Felipe, eu penso que eu conecto muito, embora você disse que isso sempre existiu, é lógico, se a gente for pensar numa questão antropológica e tudo, para a gente não entrar numa questão muito filosófica, mas é fato, porque isso tem a ver com a relação humana, né? Isso tem a ver com as relações, as interações, então sempre tem essas trocas, né? Entretanto, uma coisa que fica muito evidente é com o advento da internet, né? Com a chegada e principalmente com esse exponencial assim das redes sociais, o Facebook e aí essa subida assim meio astronômica do Instagram, né, e tal, e que de uma certa forma, querendo ou não, assim, o Instagram ele valoriza muito mais a imagem, que, né, porque é uma questão mais de fotos e tal, e depois que ele foi elaborando para outras coisas, né, e aí a gente vê essa situação muito em cima disso, né. Agora, eu percebi que você colocou, de uma certa forma, três aspectos, né, ali quanto à questão da positividade tóxica, mas sempre do âmbito, me corrija se eu estiver errado, sempre do âmbito do olhar do positivista, vamos colocar assim como esse nome, né? Que seria na comparação dele com o outro, na falta de uma certa autenticidade enquanto a sua própria individuação, enfim, teve outro aspecto que agora me foge, mas eu queria trazer aqui como levantar uma bola e queria te ouvir sobre isso, quanto à questão de que se a pessoa ela perde um pouco desse time ou desse filtro nesse assunto, né? E quero abrir um parênteses já, né? Porque não sei se há de concordar comigo, entretanto, dentro da área que eu acabo atuando e estudo, o que a gente acaba vendo é que o cérebro ele não consegue diferenciar muito o que é real e o que não é. E por que eu estou dizendo isso? Porque chega uma hora que parece que essa vida virtual aqui, ela se torna real. Para muita gente, né? Como traduzindo, né, grosseiramente falando, que o cara vive tanto isso aqui que daqui a pouco ele acredita que ele é isso aqui, esse filtro, né? Todo esse filtro, todo esse glamour e essa coisa toda. E aí, colocando isso como pano de fundo, a pessoa, ela se vê tão legal, se vê o tempo todo, tudo muito bem, tipo, tudo muito feliz, e aquela coisa toda e tal. E aí tem um outro lugar que eu queria propor aqui, né, como reflexão, que é você enquanto positivista em relação a um próximo, né?
E me parece que isso faz com que as pessoas percam um pouco o tato, né? E aí teriam dois lugares. O que é essa positividade tóxica em relação a si próprio e em relação ao outro, né? Em relação a si, amigo, eu penso, mano, que isso gera um problema de percepção existencial. Que aí, como que eu enxergo isso? Que isso pode denunciar certos pontos. Entre eles, por exemplo, o medo de não ser amado. Então eu tenho que ser muito legal o suficiente, muito bacana e tal, para eu ser amado por você, enfim, por todas as minhas relações. E o medo de não ser bom o suficiente, né? Porque isso ficou essa luta, né? Essa corrida aí de quem é o mais feliz, né? Do Dia dos Namorados, quem é o casal mais amável e tal. Comparações, isso. As comparações, né? E que vai desencadear numa outra situação que eu vinha pensando há um tempo, que é a transferência da autoestima, né? Que você transfere a valoração da sua autoestima para o outro. Isso. Né? Então, como você falou dos likes e tudo mais e tal, então você transfere para lá. Se você não me dá um retorno positivo disso, já fica complicado, eu preciso melhorar um pouco aqui. O segundo ponto, cara, é acerca, aí sim, da minha relação com o próximo, né? Com o outro, com quem eu vou interagir. E por eu ser tão positivista e viro tóxico, que eu perco esse tato no momento que as pessoas muitas das vezes estão passando, né? E aí, Ok. se eu lido com você e encontro contigo, né? E aí você me confidencia um momento adverso da sua vida, que todo mundo passa, né? E Uhum. que é normal a todas as pessoas. E aí, o que fica no meu discurso é: não, Felipe, não enxerga assim, veja o lado positivo disso. E aí, sei lá, pô, é uma tragédia real que não tem como esconder, e como já diz um princípio antigo, mas um princípio bem sábio, né, de vivência, que há tempo para tudo, né? E tem tempo de chorar e tem tempo de sorrir. Se você quebra esses tempos, no mínimo você está um pouco imaturo, né, para não desdobrar mais. Então, eu não consigo perceber o seu tempo de chorar. E aí eu Ok. acho que você tem que, de uma certa forma, cara, ser muito positivo o tempo todo. Eu acho que você está esmorecendo muito diante dessa situação. Saia do seu lugar de conforto. Você só tem. E aí eu já vou te julgar como uma pessoa pessimista, como negativo, né? E aí aquilo que está ruim para você, eu estou botando pior ainda, né? Hum. Lançando sobre ti estigmas, né? Que não são bacanas naquele momento. Então, são esses dois lugares que eu, de uma certa forma, vejo que também as pessoas elas vão perdendo um pouco isso. E eu não estou fazendo aqui de maneira nenhuma alusão ou nenhum altar à dor e ao lamento e ao sofrimento, Eu nada entendi disso, perfeito. nenhuma perpetuação da gente ficar lambendo ferida, não é uma fala de autocomiseração, nada disso, né? Mas é dessa perspectiva de não achar o equilíbrio, né? Isso. Então, isso são situações que eu vejo. Não sei se tu concordas, mano, Sim, sim. mas uma coisa que eu percebo também, que parece que veio assim, que deu uma potencializada nisso, é um pouco dessa filosofia que não é ruim, eu não vejo como ruim, mas eu acho que ela ficou um pouco descalibrada, né, junto com essas coisas de autoajuda, sabe? Uhum. Uhum. Eu nem vou para o outro polo de criticar autoajuda, nada disso, assim, nossa, isso não. Eu já ouvi alguns discursos que eu não acho assim também muito equilibrado, mas eu acho que Uhum. cabe o seu momento, tem toda essa questão, né? Uhum. Entretanto, eu acho que ela dá uma descalibrada, às vezes, quando que você, sei lá, você quer padronizar um certo modus operandi, uma maneira de viver, de autoajuda, que serviu para alguém, e Uhum. sim, deu certo, ok? E como que aquilo vai servir para todo mundo? Sei lá, exemplo, tipo, eu, a partir de um determinado momento da minha vida, eu comecei a acordar às 5 da manhã, e aquilo me tornou um cara mais produtivo, e nossa. E aí eu escrevo lá
um livro e digo, acorde 5 da manhã. E aí, mano, você que de repente tem uma constituição fisiológica, né, diferente de mim, e você produz melhor a partir das 8, você precisa de um tempo mais de descanso, entra nessa neura, e aí, cara, não, pronto, tem que ser às 5 da manhã, se eu não consigo às 5 da manhã, porque o Davi conseguiu, aí pronto também e tal. Ok. Isso é uma fala que eu vejo e que também, de uma certa forma, eu acho que dá uma certa complicada no meio de campo, né? Então, seriam mais ou menos por esse lado, né, que eu teria a enxergar essas coisas. As pessoas falam muito, né, e tem hoje, né, mano, um, um discurso muito pronto, né, em cima das situações, mas parece que me falta um pouco de percepção um pouco mais profunda acerca dos termos, né? É, Porque talvez alguém poderia dizer agora o seguinte: ah, o que falta é uma empatia, né? E de uma certa forma, eu acho que assim, as pessoas elas discutem às vezes precipitadamente. Se não, não vou me colocar no lugar dele, porque ninguém tem como se colocar no lugar do outro, mesmo passando a situação semelhante e tal. Entretanto, eu penso ultimamente que, até por vivência bem pessoal mesmo, que a empatia ela se torna muito mais eficaz quando eu me conecto com o teu sentimento. Eu não tenho obrigação de me conectar com a sua circunstância, uhum, porque a sua circunstância ela é sua, né? uhum. Entretanto, se o teu sentimento ele me expressa dor, a necessidade de um acalanto naquele momento, de um de um de um abraçar, né, pelo que você está passando, eu não preciso viver o que você viveu, né? Eu só preciso ter amor, ter carinho, ter afetividade e tá ok, né? E segue, né, a situação. É isso. Bem, então é mais ou menos por aí, né, que de uma certa forma eu penso, que eu vejo e que não sei como é que as coisas vão desdobrar, mas no que você falou nesse endereço aqui da internet, o negócio É tá brabo. meio, Meu meio mano, estranho, né? Mas eu tomaria o que você disse como sendo a marginalização da tristeza. Esse sim, é um dos subprodutos da positividade tóxica. É aquele que demoniza a tristeza como se a manifestação dela fosse sempre um subproduto ou do erro, ou da incompetência, ou de uma maldição, né? sim. Portanto, nós somos frequentemente remetidos, né, sobretudo com esse mundo colorido das redes sociais, sempre apresentando o melhor aspecto e a melhor versão e a melhor pose das pessoas, isso vai inconscientemente, né, criando associações e fusões com um inconsciente coletivo. E Uhum. que aí, meu amigo, eu vou falar até de maneira aberta aquilo que eu senti você com um certo pudor para falar, que é o discurso coach. O discurso coach, ele, embora né, eu conheça coach, inclusive, diga-se de passagem, muito competente, Sim. mas eu tenho, sim, as minhas ressalvas, e até o que você pontuou, eu creio que entra muito na direção do que, em boa parte desse movimento coach produz, é um discurso unilateral, como se o objetivo fosse conseguir uma permanência plena de sucesso e felicidade, sem a natural oscilação que os nossos sentimentos, as nossas emoções e até as próprias circunstâncias da vida podem produzir no nosso panorama de vida, né? Você nunca perde, né? Você nunca perde. E se perder, rebobina a fita e analisa porque você pisou em falso em algum ponto.
Então, quer Uhum. dizer, por um lado, recrimina, por outro, ainda dá munição para o teu juiz interno te colocar no paredão do fuzilamento e acabar com a tua raça. Né? Ok. Isso, inclusive, né, essa marginalização da tristeza, ela é possível de se observar em certas reações até muito simples e corriqueiras do dia a dia. Eu não sei se você já se deparou com aquelas pessoas que elas entram num verdadeiro estado de exaspero quando elas se deparam com alguém chorando. Eu, inclusive, Hum. já tive essa... Ah, Felipe, desculpa, mas é que eu não aguento ver ninguém chorando. Assim, pois é, você aguenta ver alguém sorrindo? Não, sorrindo eu aguento. Sorrindo é bom. Mas assim, por que que tristeza é ruim? E por que que o choro é necessariamente negativo? A tristeza e o chorar perderam os seus significados de expressão da alma e assumiram a conotação de incompetência, de insuficiência, de denúncia de que ou você não achou a espiritualidade certa, ou você Uhum. não está orando direito, ou você não está lendo a Bíblia Uhum. direito, ou você não está caminhando direito, ou tem alguma coisa errada na vida do sujeito, de modo que essa é a estigmatização da tristeza e que, por exemplo, existe uma estigmatização da tristeza e que acaba sucumbindo a uma positividade tóxica, e agora aqui falando, as associações vão vindo, por exemplo, Sim. no caso de pessoas que se recuperaram de uma depressão severa. Pessoas que Ok. passaram por uma depressão tão severa, elas visitaram os abismos dilacerantes que a alma pode produzir, que quando elas conseguem retornar para a superfície, elas meio que desenvolvem um quadro fóbico da insinuação da tristeza dentro delas. Isso porque Hum. o sentimento de tristeza ficou tão associado com o que foi tão torturante para ela na época da tristeza, que essa sensação fica estigmatizada para a pessoa. E quando a pessoa se vê recuperada, ela então meio que se força a uma positividade, às vezes até Uhum. artificial, para meio que ficar passando a mensagem para ela mesma de que ela não incorre no risco de sucumbir àquele estado de Sim. depressão novamente, né? Seria uma neurose em razão de um processo patológico, né? De não retornar para lá, De um né? processo patológico, exatamente. E aí, por Hum. isso, essas pessoas, então, elas, inclusive, elas ficam cobrando a alegria de todo Tô mundo. na live. Entendeu? Porque a alegria é aquilo que ela tem ojeriza de chegar em ambientes meio que mais macambúzios, porque elas já começam a notar que ali podem ter gatilhos que vão levá-la a retroceder aquilo que torturou ela. Então, elas Uhum. ficam com aquela... Gente, pra cima, hein, gente? Pra cima. Que é isso aí? Não fica pra baixo, não. Ela tá tentando ressuscitar o ambiente o tempo todo, mas, na verdade, Sim. aquilo é uma espécie de fuga dos seus próprios fantasmas, né? Do que Sim. ficou como impressões do que ela viveu, né? Agora, você pensa ou você acharia, de uma certa forma, que não haveria a necessidade de alguém visitar esse quadro depressivo profundo, ok? Ok. Mas alguém que visita os limites ali, né? E talvez ela nem sabe nomear que isso seria o limite da depressão. Entretanto, ela sente vibrar nela, que se passar daquela linha, vai dar ruim, né? E E aí, por medo de passar dessa linha também, fica o tempo todo nessa vibração de tentar essa positividade. a grande verdade é que quem já vivenciou uma depressão severa e se recuperou, pelo incrível que pareça, ela vai ter que reaprender
a ser triste, a viver a tristeza. Porque a Ok. tristeza, ela fica tão profundamente associada com o que produziu uma tortura dentro dela, que, portanto, ela vai ter que reaprender a entrar em contato com a tristeza, sem que isso represente para ela um susto ou uma ameaça de que ela vá necessariamente retornar ao patamar abismal da depressão. Entende? Então, ela tem que resgatar a confiança aos poucos, porque, por exemplo, tem gente que se perde nessa euforia Sim, pós-saída da depressão, e naquilo em que a pessoa se perde nessa euforia, ela não percebe, mas ela acaba se lançando na construção daquilo que, a longo prazo, pode acabar se configurando num transtorno bipolar. Num transtorno bipolar, onde a pessoa fica na gangorra, sim. onde a euforia é sucedida pela depressão e a depressão desencadeia a euforia, e aí começa esse movimento periódico intermitente do humor da pessoa, né? Sim, sim. Mas agora, todas essas nuances, né, que a gente vai produzindo, você, por exemplo, eu citei as redes sociais, mas a religião, por exemplo, ela é uma promotora indireta e, por vezes, Uhum, direta da positividade tóxica. Entra em sim. determinados centros religiosos para você ver, principalmente aqueles que preconizam a beca. A beca, meu amigo. A galera vai tão na beca lá, Ok. assim, da visão, você não tem coragem de botar o teu pé ali dentro com uma bermuda, meu irmão. Não vai. Meu irmão, Não rola, dependendo do mano. modo como você vê as mulheres vestidas, velho, aí a Sim, mulher vai assim, cara, eu vou com essa saia aqui, poxa, essa saia eu me sinto tão à vontade, eu acho ela é compatível com o meu senso estético, mas aí ela vai em determinados ambientes, ela se sente uma alienígena e mais. Ela lá dentro percebe que a saia dela, na verdade, é uma denúncia de sacanagem, né? De sim. prevaricação. Ok, Então, ok. ela já entra lá dentro e ela diz: olha, cheguei à conclusão, entendeu? Eu tinha até minhas dúvidas, tinha lá minha autenticidade, mas saindo daquele ambiente, eu cheguei à conclusão de que sou pecadora, não nego, né? Ok. Pagarei as minhas dívidas quando puder, né? Porque, agora, por quê? As pessoas se sentem um alienígena dentro de determinados ambientes. Porque existe um modelo estereotipado, estabelecido, que por vezes não precisa ser proferido com palavras, mas Sim, pelo modo como a maioria se comporta, né? Pela maneira como a maioria se comporta, aquilo cria uma coerção. De maneira, por sim, exemplo, tem determinados segmentos religiosos que eles se vestem tão bonitinhos que eles podem se comer dentro de casa, meu amigo, pode ser um pé de guerra, mas quando ok. saem na rua, sabe, fica bonito na foto, Sim, né? fica. E aí você até tocou naquele ponto, né, do cérebro, né, no seu mecanismo animal de operação, ter essa dificuldade de fazer distinção, né, da Sim, realidade. Essa distinção, até para ser feita, tem que ter a participação da consciência, porque senão a imagem ilude o que é percebido, sem sombra de sim, dúvida. E aí o sujeito, somando a esse mecanismo já instintivo, com uma boa dose de carência e uma boa dose de culpa, para ela ir ali naquele ambiente, a discrepância entre ela e o ambiente produz nela a constatação de uma positividade tóxica. Porque, ok. pelo padrão da aparência estabelecida, ela fica pressupondo que aquele ambiente tem muito mais a oferecer para ela do que ela consiga valorizar nela mesma,
como prerrogativa, como tesouros, como talento, como habilidades, como conexões. E aí ela abre mão de absolutamente tudo para então Uhum. absorver o que pelo menos a aparência daquele local comunica. E é aí que, de repente, boa parte das pessoas nessa viagem, até sincera, muitas vezes se decepciona. Porque Sim. elas não encontram o conteúdo correspondente ao que elas foram buscar. Porque, na Ok. verdade, elas estavam lidando com a aparência de uma Hum. positividade que pode se tornar tóxica para quem passa a interagir com aquela imagem com déficits que descompensam coisas aqui do lado de dentro da gente, né? Sim. Pô, É, é, sim, sim. sim. Achei interessante, porque assim, você faz a observação dessa questão, por exemplo, no ambiente da religião, ok? E aí isso vai, de uma certa forma, a partir do momento onde o meio, né, onde as convenções, nem que não precisam ser faladas, elas são estabelecidas, né, nos decretos da convivência, sem ser proferidas, mas elas estão bem fortes ali. Então, quem chega já tem que chegar chegando naquele padrão. E aí, como você falou, às vezes a culpa, a carência, vai levando o sujeito a se adequar e depois ele se sente bem pelo sentimento de pertença, né, e tudo mais, e aí a coisa vai para esse sentido. O que, quando você falava, né, e aí eu fiquei pensando numa outra nuance, que querendo ou não também existe dentro da própria religião, mas a gente enxerga fora, é que esse tipo de movimento, né, e essas situações, os ambientes onde geram a positividade tóxica para a gente e a gente perde, eles nos faz perder certas potências de valores e que na vida a gente tende a descobrir, né? E aí me vieram duas palavras aqui e queria colocar essa bola para ti, né? Que uma é vulnerabilidade, né? E que parece que isso é uma coisa também muito temerosa hoje, né? Mas só que isso é extremamente implacável diante da gente, porque a vida é vulnerável, né? Não querendo trazer o tema do momento para ser cansativo, mas vide a pandemia, né? Em questões de momentos tornou-se a vida vulnerável, né? E não tem controle, você não sabe quem está, quem não está e tudo mais, né? Então parece que você se mostrar vulnerável é um desespero, é o fim da vida, ou alguém te ver vulnerável, acabou todo o processo, né? E uma outra coisa, mano, as pessoas não pensam de que, por exemplo, enquanto você falava, uma amiga aqui comentou, por exemplo, sobre um filme, né? Acho que o Divertidamente, que é um desenho que fala sobre as emoções, é muito bacana e fala da importância da tristeza, né, e tal. E eu queria pegar esse gancho até que ela comentou, de que, por exemplo, assim, a tristeza, como você falou, a marginalização da tristeza, né, isso vai perdendo um monte de coisa. Se a gente parar para pensar, muita coisa bela que foi criada e que nasceu do ambiente da tristeza, ou nasceu, de uma certa forma, da realidade subjetiva de sujeitos melancólicos, né? E aí vamos pensar, por exemplo, em poetas, vamos pensar em compositores e cantores, né? Certas canções como a gente falou do Dia dos Namorados, né? Certas canções que vão até tocar à noite do Dia dos Namorados, muito provavelmente nasceu de um momento melancólico daquele compositor, do momento triste daquele sujeito, né? Então, se produz algo belo na dor, e está tudo bem, não tem problema, né? Eu tenho o costume de, muitas das vezes, escrever, né? E aí produzir os textos, os meus devaneios e tal, e uma vez uma pessoa teve contato com essa escrita, e eu achei engraçado, porque ela disse assim, eu queria te ver te escrevendo algo feliz, alegre. Eu falei, putz, velho, mas eu falei, tá bom, quem sabe um dia, né? A gente vai nessa e tal.
Porque a pessoa não Tolere a minha consegue face compreender. de verdade, né? Só faltou você dizer isso. Porque é difícil para as pessoas Me compreenderem, muitas das desculpe não vezes, ser essa. aquilo que você gostaria que eu fosse. É, exatamente, mano. E tem uma frase que esses dias eu tive contato que eu achei maravilhosa, né? Eu até dei uma postada nisso, de que, assim, não vale a pena a gente não viver ou a gente não realizar tudo aquilo que seja na inteireza do coração, né? Maravilhoso, palmas, fogos para isso, né, e tal. Entretanto, todavia, quase ninguém vive isso. Por quê? Porque somos mais conveniência do que verdade, né? Se a gente não assumir a individuação, as rédeas do eu, né, do sujeito, da gente descobrir e, para além de tudo e de todos, a gente assumir aquilo que nós somos, ou pelo menos tentar parecermos com quem nós somos no nosso coração. É difícil, né? É, Então, muitas das vezes, quando você vai assumindo, né, e você está em paz, mas parece que você defronta sem querer com o outro, né? E aí fica, às vezes, essa fala, né, de tipo, nossa, você é muito triste, você é muito melancólico, você é muito isso e aquilo e tal. Enfim, né, seria a partir, por exemplo, da arte, né, e dessa questão parece que o medo da vulnerabilidade, né, que tanto lá na religião isso é marginalizado, demonizado, né, e parece que na religião as músicas tristes elas só funcionam para fazer a catarse, né, ali isso. o Mas, preâmbulo para mas catarse. Davizão, você está falando uma coisa que é muito importante e eu acho que vai servir como um interessante desfecho aqui para gente. Porque a grande verdade é que a dificuldade em geral que as pessoas têm de transitar com autenticidade naquelas manifestações menos plausíveis da nossa alma, que é a melancolia, a tristeza, a vulnerabilidade, reside, né, numa incapacidade ou numa ausência de repertório para dar um significado para aquele momento e para aquele retrato de alma no todo de quem ela é. Né? A grande verdade Sim. é que nós somos muito pouco estimulados a um desenvolvimento de leitura criativa para Uhum. para as múltiplas manifestações da nossa alma. Porém, estando manietados na necessidade de ser aquilo que os outros gostariam que a gente fosse, a gente então está sempre querendo transparecer aquilo que a gente não precisa de maiores justificativas para viver. Porque tudo aquilo que, de uma certa forma, gere um imbróglio no olhar do outro sobre a gente, de Ok. alguma forma, quer disfarçar, quer ocultar, quer não fazer na frente. Porque ou a gente tem preguiça, ou a gente simplesmente, ou a gente tem preguiça, ou a gente não tem paciência, ou a gente simplesmente não tem o que dizer ao ser Sim. confrontado, como, por exemplo, você foi. Por que você está escrevendo isso? Ah, você está muito para baixo. Ah, ou todas aquelas manifestações que até mesmo, né, movidas por uma boa intenção, é da pessoa Sim. realmente querendo te ver bem, mas ela Sim. está querendo te amputar de uma manifestação legítima da sua alma, né? Na Uhum. verdade, nós somos convidados a integrar esses aspectos no todos do que a gente é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do sentimento da raiva. A raiva é Ok. um dos sentimentos marginalizados na gente também. Haja visto até as pessoas numa discussão, é interessante de você observar,
que se você começa a entrar numa intensidade maior, o outro fala, ué, mas não precisa ficar nervoso. Aí o cara diz, quem disse que eu tô nervoso? Eu não tô nervoso. É lógico que tá. Assume. Tá. Sim. Mas como instintivamente o sujeito sabe que ficar nervoso deprecia ele moralmente e supostamente dá poder de argumento para o outro, ele então quer indicar que ele está com raiva porque ele quer manter a propriedade do que ele está pleiteando. Sim. Isso não é de hoje, né? A gente vai aprendendo com a experiência. Hoje, sim, estou com raiva, essas coisas me deixam com raiva. Você não está me vendo descontrolado, mas você está me vendo com raiva. Eu vivo para não me despencar para um descontrole, porque o descontrole, sim, produz a incoerência. Mas a raiva é uma manifestação da alma. Então veja como que você debruçar um olhar que criativamente integra aquele sentimento no todo de quem você é, você abre espaço para a manifestação dele sem se resumir a ele. É aí que está, às vezes, a dificuldade das pessoas visualizarem. Elas acham que abrir margem para a tristeza é se tornar triste. Né? Abrir espaço para a raiva é se tornar um vulcão em erupção. Quando, na verdade, nós não estamos fazendo apologias desses sentimentos em si, mas a gente está querendo tirá-los de uma masmorra que a cultura os submeteu, colocando a gente para funcionar praticamente numa monoversão. Sim. O tempo inteiro, né? E isso é artificial, e aí se estabelece a tirania da positividade e da felicidade.